Bem, irmãos, então vamos à Bíblia. Vamos abri-la em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E o tema da mensagem desta noite é: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Jesus mandou Paulo ensinar isso à igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E o apóstolo dos gentios, Paulo, ensina a igreja e diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, é a vontade de Deus que todos nós em tudo demos graças. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender isso. O que é que significa esse dai graças? Vamos orar ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos nesse templo, nesse santuário, onde a tua igreja se reúne para adorar o teu nome, para te agradecer, para te bendizer, para te louvar, para aprender de Deus, para receber o alimento da alma, que é a palavra predestinada de sabedoria, para compreender os mistérios revelados do Pai, para compreender a tua vontade, para conhecer o Senhor como o Senhor quer ser conhecido, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, não como os homens te têm apresentado, um Deus mau, irado, perverso, ditador. Não, nós queremos conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. Isto só é possível quando o teu Espírito nos faz entender a tua palavra, nos faz compreender a tua verdade. Que nessa noite, Senhor, nós possamos crescer um pouco mais na tua graça, um pouco mais no conhecimento de Jesus Cristo, que nós possamos subir mais um degrau nessa nossa caminhada de experiência com Deus, de relacionamento íntimo e profundo com o nosso Pai. Usa-me nessa noite, meu Deus. Não leve em consideração os meus erros, não leve em consideração as minhas fraquezas, os meus pecados, os meus defeitos, mas leve em consideração o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu me esforço para ser fiel a Ti, para ser fiel à Tua verdade, para proclamar o Teu Evangelho, o quanto eu amo Te servir. Usa-me como instrumento da Tua vontade, dá-me a unção, a sabedoria, para que eu possa anunciar o Teu Evangelho, para que eu possa proclamá-lo, Senhor, com a verdade que o Senhor exige, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja cresça, se torne uma igreja madura, se torne uma igreja de pessoas de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, um povo que seja de fato e de verdade sal da terra e luz do mundo, porque somente assim o Teu nome é glorificado. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu quero falar de algo nessa noite que eu considero de fundamental importância no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento entre os povos, no relacionamento entre os irmãos da igreja, no relacionamento entre as ovelhas e o pastor e as ovelhas. É de fundamental importância no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, entre famílias, entre parentes. Quer dizer, eu quero falar de algo que, na verdade, é parte integrante de uma vida espiritual saudável, mas que, infelizmente,
quase não tem sido vista nos dias de hoje. O que é esse algo que é parte integrante de uma vida espiritual saudável e que quase não é visto nos dias de hoje? A gratidão. Olha como é difícil você ver gratidão nos dias de hoje. Quando Paulo diz aqui à igreja, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ele está dizendo que nós devemos ser gratos a Deus, porque é a Deus que nós devemos a nossa vida, é a Deus que nós devemos a nossa salvação, é ao Senhor que você deve o teu sustento, o pão nosso de cada dia, é a Ele que nós devemos o ar que nós respiramos, o oxigênio que mantém o nosso corpo vivo, é a Deus que nós devemos agradecer por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos. É isso que o apóstolo está ensinando aqui. E eu digo para você, olha, só uma pessoa que não tem olhos iluminados, que não é uma pessoa espiritual, que não é uma pessoa nascida de novo, só alguém que não teve um encontro com Deus, não entende a importância da gratidão. Principalmente a gratidão a Deus. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores provas de que a pessoa é espiritual, de que aquela pessoa nasceu de novo, de que aquela pessoa tem o Espírito Santo, é quando você vê essa pessoa demonstrar espírito de gratidão para com Deus. Amém? Expressar gratidão é uma virtude que só os salvos podem demonstrar. Olha só, expressar gratidão é uma virtude que só os salvos podem demonstrar. Poucas são as pessoas que sabem expressar gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao próximo, gratidão ao pastor da igreja, gratidão à família, gratidão ao pai, gratidão à mãe, gratidão ao irmão. O Senhor Jesus, na sua manifestação de filho, sempre demonstrava gratidão ao Pai. Você quer ver uma coisa? Abra em João, livro de João, capítulo 11. Vamos ver aqui esse exemplo. João capítulo 11, versículo 34 em diante. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, havia morrido, Jesus vai para onde Lázaro estava sepultado, e lá chegando, o versículo 34 diz assim: ele perguntou, onde o sepultastes? E eles lhes responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Jesus é tomado de uma emoção, na sua natureza humana, ele se emocionava. Ele ficou profundamente emocionado e Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente de si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Aí Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, já tem 4 dias que ele morreu, já tem 4 dias que ele está sepultado, o cheiro de podre já está tomando conta de tudo aí dentro. Como é que vai retirar a pedra do sepulcro? Aí Jesus disse, eu não te disse que se creres, tu verás a glória de Deus? Quer dizer, você esqueceu disso? Que se você crer, você verá a glória de Deus, você verá Deus fazer coisas que aos olhos dos homens são impossíveis. Eu não te disse isso. Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha que coisa interessante. Jesus não disse assim, Pai, fui eu que fiz esse povo
mesmo contrariando toda a lógica, tirar a pedra. Fui eu. Eles estavam dizendo que já cheira mal, que já está podre, mas eu tenho poder sobre eles, eu tenho domínio sobre eles. Eu fiz com que eles tirassem a pedra. Fui eu que ressuscitei Lázaro. Eu posso todas as coisas. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho uma unção. Não. O que é que ele diz aqui? Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu dou graças porque o Senhor me ouve. A palavra de Jesus foi de gratidão. Em todos os momentos do seu ministério terreno, o Senhor Jesus procurava mostrar que na sua condição de filho, ele tinha uma grande gratidão para com o Pai. Olha, Senhor, eu graça te dou porque tu me ouviste. Esse povo fez isso, tirou a pedra do túmulo, contrariando toda a lógica, porque o Senhor me ouviu, o Senhor tocou no coração deles. Lázaro ressuscitou, porque o Senhor é o Deus da vida, porque o Senhor fez um milagre acontecer. Eu graças te dou, eu sou grato a ti. Olha, eu fico profundamente triste quando eu vejo nos nossos dias, por exemplo, um filho demonstrando ingratidão para com o pai, com a mãe. Às vezes o pai dá a vida por aquele filho, faz de tudo para o filho ser gente, educa, ensina, ajuda financeiramente, procura encaminhar o filho na vida, e o filho chega lá na frente, não demonstra nenhum espírito de gratidão. Nem um muito obrigado. Nada, absolutamente nada. Irmãos, gratidão sempre vem acompanhada de honra. Deus é o nosso Pai. E nós devemos demonstrar para com o nosso Pai gratidão e honra. Você sabe qual é o problema? É que hoje, a ideia que predomina no meio evangélico é que Deus é Pai somente para nos amar, para cuidar de nós, para nos guiar, para suprir nossas necessidades, para abrir portas fechadas, para curar as doenças, para dar casa, para dar automóvel, para abrir porta de emprego. Tudo bem. De certa forma, Deus faz isso com todos os filhos deles, certamente que faz. Mas antes de tudo isso, tem algo que tem que ser absolutamente prioritário para nós, como filhos, em relação a Deus como nosso Pai. Tem algo que tem que ser prioritário a tudo isso. Por exemplo, segura um pouco aí. Venha lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo, para você entender. Ficar mais claro. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Versículo 12. Quando ele deu os mandamentos, as tábuas, com os mandamentos da lei. Olha o versículo 12. Olha o mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, honra quem? O teu pai. Então, quando nós pensamos em Deus como pai, antes de qualquer coisa, nós devemos pensar em como ele tem que ser honrado, como é que ele tem que ser amado, como é que ele tem que ser respeitado, como é que ele, como meu pai, tem que ser obedecido. Na nossa sociedade, infelizmente, já não existe mais essa ideia de respeito e obediência e honra para com os pais. Isso praticamente acabou. O pai hoje é visto somente como um grande amigo, um amigão, que está pronto ali para satisfazer todas as necessidades do filhão. O pai passou a ser isso. Não se vê mais os filhos demonstrando um amor reverencial. Não se vê mais filhos demonstrando um amor, um temor misturado com gratidão, expresso em palavras e atitudes para com os pais. Os pais já não esperam mais isso dos filhos. É como se esse espírito de gratidão tivesse sido banido da vida na terra. Não pode. Não se vê mais isso nos lares, nas famílias. Mesmo naquelas famílias que se dizem cristãs, que frequentam igrejas,
amor, estima, gratidão, não é mais dado pelos filhos aos pais. Como eu disse, os pais já não esperam mais isso dos filhos. Está tudo invertido, meu irmão. Agora você vê, se a sociedade secular não tem mais isso, não dá mais importância a isso, como esperar que essa mesma sociedade haja de maneira diferente em relação a Deus? A palavra diz, se você não ama aquele a quem você vê, como você vai amar aquele que você não vê? Se você não é grato àquele que você vê, como é que você vai ser grato àquele que você não vê? Como é que é possível? Não se honra Deus como Pai. Não se tem demonstrado amor e gratidão a Deus. Deus como Pai é visto como um Pai que nos ama, um Pai que deve fazer todos os seus filhos felizes. Deus como Pai, a sociedade religiosa passa a ideia que ele tem que ser visto como aquele paizão que se o filho quer um automóvel, ele dá um automóvel, se o filho quer uma casa, ele dá uma casa, se o filho quer uma roupa de grife, o pai faz tudo para dar uma roupa de grife, se o filho quer dinheiro, o pai dá dinheiro, se o filho quer saúde, o pai dá saúde. Só que essa é a visão do mundo sem Deus. Essa não é a visão de Deus. Essa não é a visão da Sagrada Escritura. E o resultado disso é trágico. Sabe por quê? Porque, irmãos, no lugar onde Deus mais devia ser honrado, que é a igreja, é exatamente onde Deus tem sido tremendamente desonrado. Vou repetir. O lugar onde Deus mais devia ser honrado, que é a igreja, tem sido o lugar onde Deus tem sido mais tremendamente desonrado. Por isso, que a mensagem de Deus para nós diz o seguinte, Malaquias, último livro do Velho Testamento, antes de começar Mateus, tem o livro de Malaquias, capítulo 1. Olha a mensagem de Deus para nós. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Olha o que o Senhor diz. O filho honra ao pai, pelo menos deveria, né? E o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, tudo isto aqui foi jogado na lata do lixo. Se desprezou essa verdade. Por isso que nós temos aí tantas heresias, tanto desprezo pela verdade sagrada. Nós vemos aí um espírito de endeusamento do dinheiro. O dinheiro passou a ser Deus. Nós vemos aí o misticismo tomando conta, o paganismo se estabelecendo com as suas quatro patas no seio da igreja. E por isso, Deus está perguntando, se eu sou pai de vocês, onde está a minha honra, ó sacerdotes? Nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. Se eu sou pai, onde está a minha honra? É a pergunta. Criou-se uma ideia de que Deus existe para nós. E não nós para a glória e honra de Deus. Não, nós existimos para a glória e honra de Deus. Não é que Deus existe para a nossa honra e nossa glória. Nós é que fomos criados para a sua honra e para a sua glória. Então, o que Deus está dizendo aqui é que o fato dele ser nosso pai implica num dever sagrado de que seus filhos têm que honrá-lo, têm que obedecê-lo, têm que respeitá-lo, tem que ser grato a Deus. Você como filho de Deus, você tem honrado a Deus? Você tem respeitado a Deus? Você tem tido temor a Deus? Você tem se submetido a Deus como teu pai? Agora, não é demonstrar gratidão simplesmente porque Ele cuida de nós.
Não. Nós devemos amar a Deus, obedecer a Deus, demonstrar gratidão, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos amá-lo, nós devemos respeitá-lo, nós devemos demonstrar gratidão, nós devemos nos submetermos a Ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Diga, o meu Deus, o meu Pai, é o Senhor dos exércitos. Diga, Ele é o Santo de Israel. Olha, meu irmão, um evangelho que não leva o homem a demonstrar uma gratidão a Deus, mas leva o homem a ver Deus como um garçom de crente, é um evangelho falso. É um evangelho pervertido. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, os anjos dão glórias e honra a Deus. Abrem Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, versículo 9. Acharam? Então vamos ler. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, você está vendo? Os anjos dão graças a Deus, os anjos demonstram gratidão àquele que se acha sentado no trono. Os anjos. Isso é uma ordem imperiosa de Deus. Por isso que Paulo disse, olha, dê sempre graças a Deus em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. A vontade de Deus é essa aqui. Salmo 50. Vamos lá no livro de Salmo. Salmo 50, versículo 14. Olha o que Deus diz, olha o que o Espírito Santo fala aqui. Versículo 14, Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, atitudes de gratidão, atitudes que demonstrem o quanto você é grato a Deus. Mais adiante, no Salmo 92, Salmo 92, versículo 1. Agora o Espírito Santo usa o salmista e diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é o quê? Demonstrar gratidão a Deus. Irmãos, creiam nisso. É Deus que está dizendo, bom é você demonstrar gratidão a Deus. Isso é bom. Isso traz benefício para a tua vida. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Eu me emociono quando eu leio essas palavras do apóstolo, viu? Ah, como eu queria ver esse espírito de gratidão em cada um de vocês, em cada filho de Deus, em cada eleito. Paulo diz ao Senhor: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Você vê como Paulo era grato a Deus pelo ministério que Deus lhe confiou? Ele dizia, eu sou grato, eu tenho gratidão no meu coração, porque Deus me designou para o ministério, Deus me escolheu para ser um apóstolo, Deus me escolheu para ser um pregador da palavra, Deus me escolheu para crer nele. Olha a gratidão desse homem. Deus quer ver a nossa gratidão, mas uma gratidão expressa em palavras e em atitudes. E vou dizer uma coisa, irmãos. Isto aqui tem que ser uma coisa constante. Essa gratidão tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa apaixonada. Olha, eu sou grato a Deus pela minha família, eu sou grato a Deus pelos meus filhos. Você sabe que eu tenho meus filhos, Rodrigo, Renan,
Rafael, Renata, eu sou grato a Deus pela minha esposa, eu sou grato a Deus pelos meus netos, eu sou grato a Deus pelo meu ministério, eu sou grato a Deus porque Ele me escolheu para ser um salvo, porque Ele me designou para um ministério tão importante como esse. Olha, eu sou um homem cheio de gratidão, mas tremendamente cheio de gratidão para com Deus. Eu sou grato a Deus pelas pessoas que lutam ao meu lado, nessa tarefa árdua de proclamar o evangelho da graça de Deus. Como eu sou grato àqueles que estão junto comigo, ombro a ombro, enfrentando as lutas, enfrentando as dificuldades, enfrentando todas as guerras que a proclamação do evangelho proporciona. Por isso, seja uma pessoa cheia de gratidão. Seja grato pelo teu marido, seja grato pela tua esposa, seja grato pelo teu emprego, seja grato pelo salário que você recebe, seja ele pouco, seja ele muito. Diga, Senhor, obrigado, porque esse salário é o Senhor que está me concedendo. Espírito de gratidão. Nunca esqueça alguém que um dia estendeu a mão para você no momento de dificuldade. Nunca esqueça alguém que um dia abriu uma porta de oportunidade para você. Isso é espírito de gratidão. Olha, eu não esqueço. Já se passaram tantos anos. Para mim é como se tivesse sido hoje. As pessoas que estenderam a mão para mim. As pessoas que me deram oportunidade na minha vida profissional. Eu, um servente de fábrica, trabalhando na Miller, fábrica de tratores. E tinha um engenheiro Edson. Eu falo nele, me emociono. Parece que eu estou vendo o rosto do Edson, sorrindo. Queria muito poder vê-lo outra vez. E um dia ele me chama e diz, Magno, era meu nome de guerra, chamava Magno. Olha, eu vejo a sua dedicação, eu vejo que você quer crescer, eu vejo que você é dedicado, você nunca chega atrasado, você é o primeiro que chega, você é o último que sai, você não espera a gente mandar, você já se antecipa e já está fazendo, você faz além do que se manda. Eu quero te dar uma chance. Sempre que você tiver um tempinho, entra no departamento de projeto, senta de lado do projetista, pede para ele te ensinar a ler desenho. Pede para ele te passar a experiência, que eu quero te dar uma chance. Quer dizer, como é que eu vou esquecer de um homem desse? E ali, as portas foram se abrindo para a minha vida profissional. Eu sou grato. Eu não esqueço nunca. Nunca esqueça quem um dia estendeu a mão para você. Nunca esqueça quem um dia, no momento de extrema dificuldade da vida, estendeu a mão, te deu uma ajuda, te deu um ombro para você. Isso é espírito de gratidão. Pergunte à pessoa que está do lado, diga, você tem espírito de gratidão? Diga, você é grato? Às vezes, na obra de Deus, nós somos alvo de muitas ingratidões. Às vezes a pessoa chega à igreja, o pastor ama a pessoa, ajuda a pessoa, orienta, faz gabinete pastoral, ensina a Bíblia, se dá em favor daquela pessoa, a pessoa tem problema, a pessoa está espiritualmente desequilibrada, cheio de problemas emocionais, o pastor tem toda a paciência, gasta tempo com aquela pessoa, aí passa-se o tempo, na primeira contrariedade que há, aquela pessoa vai embora, esquece de tudo aquilo que o pastor fez por ela. Isso é espírito de ingratidão. Como a gente enfrenta isso na obra de Deus? Irmãos, ingratidão é uma deformação moral e espiritual. Não pode fazer parte da vida de um eleito de Deus. Se a pessoa é de Deus, se a pessoa é nascida de novo, ela não pode ter dentro dela espírito de ingratidão. Não pode. É uma deformação moral e espiritual. Por isso eu digo, eu sou grato a Deus. Eu hoje poderia ser um alcoólatra. Era um homem que bebia todo dia. Saía da empresa, sentava na mesa dos bares com os colegas. Na hora do almoço, entre o turno da manhã e o turno da tarde, almoçava bebendo. Eu podia ter destruído a minha família. Vivia uma vida de farras, uma vida de devassidão. Poderia ter arruinado a minha saúde com cigarro. Um homem que fumava 2, 3 maços de cigarro por dia.
por dia. Mas graças a Deus, que esse Deus maravilhoso me salvou, irmão. Ele me libertou de todos esses males. Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje eu sou o que sou pela graça de Deus. Como eu sou grato a Deus por isso, meu. Como eu tenho gratidão a Deus por isso. E essa minha gratidão, eu não expresso apenas com palavra. Eu expresso com palavras e com atitudes. Se você não demonstrar a tua gratidão com palavras e atitudes, tua gratidão não vale nada, absolutamente nada. Vou te dar um exemplo. Venha comigo no livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Encontraram? Versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Por que eles ficaram de longe gritando, hein? Porque o leproso ficava numa comunidade isolada da sociedade. Se alguém se aproximasse, ele gritava: imundo, 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 porque eles tinham a ideia que a lepra podia passar para os outros. Então não podia se aproximar de ninguém. Ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Se apresente ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Quando eles obedeceram a ordem e foram para se apresentar ao sacerdote, no meio do caminho a lepra sumiu. A lepra desapareceu. Interessante, sabe, que quando eu leio essa passagem aqui, 10 leprosos vão, se apresentem aos sacerdotes. Não precisou fazer corrente, não precisou mandar 10 mil reais para o pastor da televisão, não precisou se apresentar diante do apóstolo para ele impor as mãos, não precisou fazer unção com óleo, não precisou subir os montes, não precisou fazer círculo de oração. Bastou a palavra e o milagre aconteceu. Bastou a palavra, vão, se apresentam ao sacerdote, e quando eles obedeceram e foram, a lepra desapareceu. Agora, veja o que aconteceu. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Cadê os outros? Onde estão os outros? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só um voltou, dando glória a Deus em alta voz. Jesus, obrigado, estou purificado, o Senhor me curou, a lepra sumiu do meu corpo, estou limpo. O pecado era uma lepra. A lepra saiu do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ele nos purificou da lepra do pecado. Agora, o que mais esse homem fez? Se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E aí vem a informação que aquele homem era um samaritano. Por que a preocupação de Lucas de dizer que ele era um samaritano? Sabe por quê? Porque os judeus consideravam os samaritanos
a pior espécie de gente que havia na face da terra. Eles consideravam os samaritanos uma raça inferior. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou gratidão a Deus. Os judeus, os outros 9, religiosos, cheios de soberba, com as escrituras, se julgando os santarrões, se julgando melhor do que os outros, nenhum demonstrou gratidão a Deus. Foi como se não tivesse acontecido nada. Nada, absolutamente nada. Então Jesus pergunta, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os outros 9? Olha, você sabia? Isso aqui acontece em cada culto da igreja. O Senhor Jesus olha, vê 50, 60, 70, 80 pessoas, e ele pergunta, mas espera lá, não são mais de 200 os que eu chamei das trevas para a luz? Não são mais de 200 os que eu purifiquei? Não são mais de 200 os que eu fiz ter vida outra vez? Onde estão os outros 110, 120? Cadê os outros? Não eram para estar aqui prostrados aos pés dele? Não eram para estar aqui agradecendo o milagre que ele operou em suas vidas? Onde estão os outros? Onde é que os outros estão nessa hora? Em casa? Diante da televisão? Conversando com os vizinhos? Lendo uma revista, lendo um jornal? Jogando conversa fora? Quando deveriam estar prostrados aos pés do Senhor como prova de gratidão. Onde estão os outros? Olha, nada fere mais o coração de Deus do que um espírito de ingratidão. Por isso que eu digo e repito, a pessoa que é salva tem que ter esse espírito de gratidão. Se não tem espírito de gratidão, não é salvo. Está enganando a si mesmo. Quem é salvo, quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, tem que ter espírito de gratidão. Diga graças a Deus por isso. Veja o que diz 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, para você não pensar que é minha ideia, quando eu digo essas coisas, quem não tem espírito de gratidão não é salvo. Não sou eu digo porque a Bíblia diz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. O apóstolo diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias é desde a ressurreição até a segunda vinda de Cristo. A Bíblia chama esse período de os últimos dias, o fim dos tempos. Ela chama de 1000 anos, né? Então, nos últimos dias, nesse período que compreende a morte e ressurreição e a segunda vinda, sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Está vendo? Os homens serão ingratos, espírito de ingratidão. Então, quem é salvo, quem recebeu de Deus vida outra vez, tem que demonstrar espírito de gratidão. Gratidão para com Deus, gratidão para com o irmão, gratidão para com o pai, com a mãe, gratidão pelo que tem, gratidão pelo que é, gratidão por tudo. Agora, volto a dizer, essa gratidão tem que ser demonstrada com palavras acompanhadas de atitudes. Venha em Marcos, Marcos capítulo 12. Versículo 30. Vamos ler do 28 em diante. Fica melhor para você compreender. Toda igreja encontrou?
Então vamos lá, preste atenção. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Senhor, me diga uma coisa. Qual é o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quer dizer, não existem dois, não existem três, não tem trindade. Tem um único Senhor que se manifestou ao mundo como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos tempos. Aí ele completa, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha o principal mandamento. Há um só Senhor, há um só Deus, e você tem que amar esse Deus de todo o teu coração. Não pode amá-lo com 50% do coração. Não basta amá-lo com 90% do coração. Tem que ser de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os teus sentimentos, com toda a tua emoção. Irmãos, quando uma pessoa ama a Deus dessa forma, ela é uma pessoa extremamente grata. É aquela pessoa que não falta cultos. É aquela... Vir à igreja é um mandamento. Mas a gente não vem só porque é um mandamento, não. Senão a gente fica igual os irmãos da lei. Se não for, perde a salvação. Aí o cara vai porque não quer perder a salvação. Se não for, o diabo te pega. Quer dizer, se não tiver um diabo ameaçando, não vai. Não. É um mandamento, mas a gente vem porque nós somos gratos a Deus. Pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, pelo que Deus ainda vai continuar fazendo na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos não estão aqui nessa noite? Cadê a gratidão dessa gente, hein? Não tem gratidão a Deus, não tem gratidão pelo pastor. Espera aí, esse homem gasta horas preparando uma mensagem, estuda, medita, puxa, pede a Deus direção, o que é que Deus quer falar com a igreja? Poxa, eu tenho que ser grato a esse homem, eu tenho que estar lá, não posso tratar esse homem de qualquer maneira. Olha, esse homem deixa a família dele, viaja, passa 15 dias pastoreando a gente, eu tenho que ser grato. Por isso que a Bíblia diz, se você não consegue amar aquele que você vê, como você vai amar aquele que você não vê? Se você não consegue ser grato a quem você está vendo, como é que você vai ser grato àquele que você não vê? Então uma pessoa que é grata a Deus, ela não falta culto, só se for por motivo de doença. Ou então quem está essa hora na faculdade, como o pastor Éricles, está terminando o último semestre para se formar em engenharia, está numa sala de aula agora. Uma pessoa que é grata a Deus, ela é fiel dizimista, ela é uma pessoa extremamente generosa nas suas ofertas, ela evangeliza, ela colabora com tudo que é feito em favor da obra. Olha, vamos fazer isso pela obra de Deus, vamos. Ela se apressa, ela está pronta para servir, ela se engaja, ela veste a camisa, ela participa de todas as atividades da igreja, ela coopera com todos os projetos, ela ama o pastor, ela ama os irmãos. Se ela ama a Deus dessa forma aqui. Se ela ama a Deus dessa forma. Olha, tudo que eu faço na obra de Deus, eu faço por gratidão a Deus. Por isso que eu me dou ao máximo. Eu não me dou 80%. Eu me dou 100%. Eu me dou ao máximo. Deus é a prioridade absoluta da minha vida. Eu não falto os meus cultos. Eu podia dizer assim, olha, eu sou o pastor líder do ministério, eu farei somente os cultos de domingo. Terças e quinta, tem pastor Hérgues, tem gente aí querendo pregar, dá uma chance, deixa pregar. Eu vou ficar me preparando para domingo pregar nos 2 cultos da igreja. Podia fazer isso.
Eu não faço isso. Mas eu não faço por quê? Porque eu sou grato a Deus. Eu tenho espírito de gratidão para com Deus. Deus é a prioridade número 1 da minha vida. Eu preparo as minhas mensagens com uma dedicação total. Eu me dedico. Eu não faço a obra de Deus empurrando com a barriga, como muitos fazem. Eu tenho uma dedicação total. Eu atendo as pessoas qualquer dia, qualquer hora. Eu duvido que alguém aqui já tenha procurado falar comigo e diz o irmão que hoje não dá para eu atender. Duvido. A hora que for, eu atendo. Às vezes estou trabalhando, pastor, tem um irmão aí, quer falar com o senhor, diz que é importante. Eu boto uma calça, que às vezes eu estou de bermuda, estou só dentro do meu quarto. Atendo, não tem problema nenhum. Eu não desligo meu celular. Nunca. Eu duvido alguém ligar para mim, qualquer hora do dia ou da noite, meu celular está desligado. Duvido. Está ligado. Tem gente aqui que desliga. Que eu já tentei falar, com pressa, telefone desligado. Bom, né? Já pode se candidatar a rei da cocada preta. Não, hora do meu descanso. A hora que eu estou em casa eu desligo para não ser incomodado. Eu sou servo. Servo não escolhe dia nem hora. Qualquer hora do dia ou da noite que você ligar, o meu celular está ligado. Só age assim, irmãos, quem tem gratidão. Espírito de gratidão. Gratidão ao próximo, gratidão a Deus, gratidão ao pai, gratidão à mãe, gratidão ao patrão que te dá o emprego, ser grato àquele que paga o teu salário no final do mês. Tem que ter gratidão. Não tem nada que eu peça a alguém para fazer para mim que eu não diga obrigado. Eu aprendi isso aqui na Bíblia. Irmão, dá para a irmã fazer um favor para mim? A irmã podia pegar um copo d'água para mim? A irmã vai lá, pega. Muito obrigado, viu, minha irmã? Pode observar, tudo que eu peço, nas mínimas coisas, eu digo obrigado, obrigado. Eu estou dizendo, eu sou grato por você ter feito isso, viu? Sou muito grato porque você fez o que eu te pedi. Aprende isso com Deus. Aprende isso aqui nas Escrituras. Espírito de gratidão. Amém? Se você não está aqui nessa noite por gratidão, você perdeu o seu tempo de vir. Porque Deus não recebe nada teu. Nem o teu louvor, nem a tua oração, nem o teu culto. Nada disso que você está fazendo aqui hoje é para Deus. Deus só recebe aquilo que nós fazemos quando nós fazemos por espírito de gratidão. 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 Senta na mesa para comer de manhã, tomar café. Antes de tomar café, acordou, abriu os olhos. Senhor, eu sou grato a Ti por mais esse dia. Às vezes eu estou tomando banho, aquela água gelada, que eu só gosto de água fria. Eu não uso chuveiro elétrico, não gosto. Eu gosto, pode estar o frio que for. E a água está caindo, Senhor, obrigado. Tu criaste esta água que está me refrescando. Sento para tomar um café. Senhor, obrigado. Esse alimento vem de Ti. Sento para almoçar, Senhor, obrigado pela comida que está aqui sobre a mesa. Sou grato por o Senhor estar dando essa provisão. Olha, se habitue a sempre dar graças a Deus em tudo. Entrou no teu carro, Senhor, obrigado por esse automóvel. Mais uma vez eu estou podendo usá-lo. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me... Senhor, estou pedalando uma bicicleta, obrigado. Foi o Senhor que me deu, senão eu estaria a pé. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou a pé. Senhor, obrigado pelas minhas pernas perfeitas. Eu posso andar, não depende de ninguém, não precisa de ninguém me carregar. Tenho as pernas e mãos perfeitas. Obrigado. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Como falta esse espírito de gratidão
nos dias que nós estamos vivendo. Nós vivemos a era da ingratidão. Nos últimos dias, os homens serão ingratos. Quem aqui já sofreu ingratidão de alguém? Levante a mão. Você dá a mão, o pé, dá tudo. Chega lá na frente, a pessoa te paga com ingratidão. Já passou por isso? Você se dá pela pessoa, você se doa pela pessoa. Aí, às vezes, por uma bobagem à toa, vira as costas, vai embora, esquece de tudo que você fez por ela. É como se você nunca tivesse feito absolutamente nada. Quem tem um espírito desse, meu irmão, não é salvo. É filho do diabo. A ingratidão é também uma marca registrada da descendência da serpente. Aprenda isso. Como a gratidão é uma marca registrada da descendência de Deus, dos filhos amados de Deus, daqueles que o Senhor predestinou em amor para a salvação. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Espírito de gratidão. Mas gratidão expressa em palavras e em atitudes. Palavras e atitudes. Palavras e atitudes. Palavras e atitudes. Leproso. 10 pediram a cura, a lepra sumiu. Um deles olhou, meu Deus, a lepra sumiu. Estou limpo. Voltou, dando glória a Deus em alta voz. Chega diante de Jesus, se prostra com o rosto em terra, agradecendo, obrigado. O Senhor me curou, o Senhor me purificou. Senhor, obrigado, tu me curaste da lepra do pecado. O Senhor me tirou a lepra do pecado da idolatria, do vício, da prostituição, do adultério. O Senhor me purificou, a minha alma está limpa. Eu sou grato ao Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é esta, que cada um de nós seja extremamente grato a Ele. Extremamente grato a Deus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com o seu povo nessa noite, falou com a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. A glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia.